E aí, meus queridos, eu sou o professor Lailson Costa, aqui do Colégio Mater Christi, e hoje eu estou aqui no Nota 10 para falar um pouco sobre estatística, especificamente sobre medidas de posição e medidas de dispersão. Conteúdo bastante recorrente no Enem, hein? Então vamos comigo. Imagina só quando a gente fala de média aritmética, qual o conceito inicial que a gente tem? É interessante, pessoal, sempre lembrar que a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que você tem numa determinada amostra. Por exemplo, considerando essa amostra aqui que a gente tem, qual seria a média aritmética desses valores? Você vai fazer a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores, no caso 10, tá ok? Resultando em média aritmética igual a 5. Então, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. E mediana? Bom, pessoal, a mediana é uma medida de posição, tá ok? Então, para a mediana, a gente vai ter duas situações. Primeiro caso, quando a nossa série for ímpar. Nas séries ímpar, pessoal, a primeira coisa a se fazer é organizar a série em ordem crescente, do menor para o maior. Feito isso, a nossa mediana será sempre o valor central. E o segundo caso seria quando a nossa série é uma série par. Assim como na série ímpar, é interessante a gente organizar a série, é imprescindível que a gente organize ela em ordem crescente e, em seguida, calcule a média aritmética dos termos centrais, pois como se trata de uma série par, a gente não vai ter um único valor central, tá ok? Então, no nosso exemplo, a gente tem que a mediana dessa série seria 5 mais 6, dividido por 2, que resulta em 5,5. E por último, das medidas de posição, a gente tem a moda. E o que é a moda? Quando a gente fala em moda, a gente pode estar trazendo para o nosso conceito cotidiano, para a nossa realidade do nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu digo assim, o que está na moda? Não é aquilo que todo mundo está usando, aquilo que está sendo reproduzido com uma certa frequência? Então, se a ideia de moda é essa, a gente vai trazer para a estatística também. Então, a moda na nossa série é aquele valor que mais se repete, é aquilo que aparece com maior frequência. No caso da nossa série aqui, ó, 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9 e 7, a gente tem como moda o valor 7, que ele aparece 3 vezes. Observação. A moda, aliás, uma série, ela não precisa necessariamente ter uma única moda. Acontece de algumas séries ser bimodal ou trimodal quando tem mais de uma moda. Ah, professor, significa dizer que, se por um acaso eu tivesse aqui o valor 9 se repetindo 2 vezes, essa série seria bimodal? Não. A série só vai ser bimodal se eu tiver 2 valores que se repitam a mesma quantidade de vezes. Por exemplo, se eu tenho uma série que o 7 se repete, 100 vezes e eu tenho um 9 se repetindo 99 vezes, embora a repetição do 9 seja uma quantia considerável, o nosso 7 continua sendo a moda porque ele ainda se repete mais que o 9, tá ok? Como eu coloquei aqui, ó, o 7 é o valor que mais se repete, então a nossa moda é 7. Essas são as medidas de posição. Lembrando que em relação à média, existem outros tipos de média na estatística. Existe a média harmônica, a média geométrica, a média ponderada, tá ok? Mas hoje a gente vai ficar com a média aritmética simples. Já as medidas de dispersão. Existe a variância, desvio padrão e existem outras medidas de dispersão também, tá ok? Então vamos lá, variância. Imagina só, tu chega para o teu aluno, primeiro contato que ele está tendo com as medidas de dispersão e tu joga uma fórmula dessa. Variância é igual a somatória da frequência dos elementos menos a média elevado ao quadrado dividido pela quantidade de elementos que tem tua série. Minha gente, isso é desumano, não tem cristão que vai gostar de matemática, você já começando dessa forma, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fragmentar o cálculo dessa variância. Vamos lá. Vamos criar aqui uma situação hipotética. Imagina só que a gente tem aqui os nossos 2 personagens, André e Bruna, e eles são alunos que estão concluindo aí o ensino médio, estão no 3º ano do ensino médio. Então vamos lá. Essas aqui são as tabelas de notas deles dois. Português, matemática, física, química e biologia, as notas do André. Disciplinas, aliás, as notas da Bruna, nós temos as mesmas disciplinas e aqui a quantidade de notas dela. O que acontece?
Curiosamente, pessoal, quando você calcular a média aritmética do André e a média aritmética da Bruna, vocês podem perceber que resulta exatamente na mesma coisa. Então, só a média aritmética não é um valor suficiente para fazer uma interpretação correta dessa situação. Então, vamos lá. O que a gente vai recorrer? Vamos calcular a nossa variância. De que forma? Primeiro passo, a gente vai calcular a diferença entre a nota de cada disciplina e a média obtida. Geral, que no caso ambos os alunos tiraram média 7. Então você faz 7 menos 7 resulta numa nota 0. 10 menos o 7 fica 3. 6 menos o 7 fica menos 1, porque ele ficou um ponto abaixo da média. 8 menos 7, 1. E 4 menos 7 dá menos 3. Segundo passo, pessoal, a gente vai calcular o quadrado dos valores obtidos nessa segunda coluna, tá certo? Por quê? Porque se vocês somarem isso aqui, vocês vão ver que vai resultar em 0. Então também ainda não é o suficiente para a gente poder fazer uma interpretação dessa situação aqui. Um comparativo, né? Vamos dizer assim. Então, elevando 0 ao quadrado resulta em 0, 3 ao quadrado 9, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1 e menos 3 ao quadrado 9. Vamos lá. Então, a variância do André foi igual a 4. Já a Bruna, vamos fazer agora uma revisão, sem necessariamente repetir o caso do André, tá ok? Vamos usar agora a situação da Bruna, já que a situação é a mesma, embora com valores diferentes. O que a gente faz primeiro? Faz a diferença da nota em relação à média. 7,5 menos 7 fica 0,5, menos 1, 0, menos 0,5 e 1. Se vocês somarem isso aqui, também vocês vão observar que vai resultar igual a 0. Então não dá para fazer uma interpretação, ou só isso aqui ainda não é suficiente. Então a gente vai para o nosso terceiro passo, que é calcular a nossa última colunazinha, que é o quadrado dos valores obtidos com a diferença da nota em relação à média. Então a gente faz 0,5 ao quadrado, que dá 0,25, menos 1 ao quadrado, 1, 0, 0,25 e 1 novamente. Então, a variância, no caso da Bruna, foi de 0,5. Então, perceba que agora sim a gente já começa a ter uma diferença. A variância da média do aluno André foi igual a 4. Já em relação às notas da Bruna, foi igual a 0,5. Ela teve uma variância menor. Tá ok, ó? O que acontece aqui? E o desvio padrão? O desvio padrão, pessoal, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se eu tenho, André, uma variância igual a 4, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. O que isso significa? Significa dizer que, na média, de uma forma geral, as notas do André ficaram ou 2 pontos acima da média ou 2 pontos abaixo da média. É isso que significa o desvio padrão. Do mesmo jeito, a Bruna, raiz quadrada de 0,5, que foi a variância dela, é aproximadamente 0,71. Tá ok? Então isso é o nosso desvio padrão. Agora é a hora da ação. Vamos ver como que fica todo esse conteúdo estudado numa aplicação. Eu trouxe aqui para vocês uma questãozinha do Enem de 2010 e a questão diz o seguinte. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. O que acontece? Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, aí ele dá as alternativas. Se ele está falando de x, y e z, que são média, mediana e moda, a gente precisa identificar esses valores, usando a nossa tabelinha. Como a gente viu, a média é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, você faz aqui a somatória, ó, e resulta igual a 2,25. A mediana, se vocês somarem aqui, vocês vão observar que essa série é uma série par. Então, ela não possui um valor central. A gente precisa fazer a média aritmética dos dois valores centrais, que é como nós devemos proceder em séries par. Então, fazendo a mediana, ó, a gente tem que os valores centrais é 2, 2 mais 2 dividido por 2 resulta em 2. Lembrem-se sempre de colocar na ordem crescente, tá ok? E a nossa moda é o valor que mais repete. Perceba que aqui é a quantidade de partidas. Significa dizer que houveram 5 partidas em que
a quantidade de gols marcados foi 0. Então essa daqui é a minha moda, porque é o valor que mais repete, tá ok? Houve uma maior quantidade de partidas com resultado de gols igual a 0. Então vamos lá. Se a média é 2,25, a mediana é 2 e a moda é 0, a gente pode entender que a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. A alternativa correta, letra E. Segunda questão, Enem 2010. Em uma corrida de regularidade, atentem para essas palavras, regularidade. A equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado de 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas, dados estatísticos das equipes mais bem classificadas. Tem aqui o quadrozinho. O que acontece? Analisem a coluna da média. Todas as equipes tiveram a mesma média, então isso não é o suficiente para a gente determinar qual equipe seria a vencedora. Porém, lembre que na leitura do enunciado eu chamei a atenção para essa palavrinha, regularidade. Sempre que falar em regularidade, você vai usar as medidas ou vai precisar dos conceitos de medidas de dispersão. Então vamos lá. Considerando aqui a única medida de dispersão que ele dá, que é o desvio padrão, perceba que quem teve o menor desvio padrão foi a equipe 3, desvio padrão igual a 1. Então essa foi a equipe que obteve uma maior regularidade, sendo assim a equipe campeã. Alternativa correta, letra C. Bom, pessoal, essa foi a minha contribuição aí para os estudos de vocês aqui no Nota 10. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.